Olá, aqui é o professor Lidiomar e nessa videoaula nós daremos continuidade à nossa revisão dos conteúdos do bimestre, iniciado na aula passada. Bem, nessa aula nós revisaremos os dois últimos conteúdos que faltaram, que são os dispositivos de armazenamento da nossa semana 4 de aula e a segurança da informação da nossa semana 5. Começando pelos dispositivos de armazenamento, nós temos que eles são aqueles periféricos, periféricos de armazenamento que guardam, armazenam dados e informações de forma que nós ou o próprio computador possa ter acesso a esses dados e informações e realizar as mais diversas tarefas a partir deles. Então nós temos como exemplo aí bem comuns o HD, o disco rígido, temos também o SSD, que é parecido com o HD, mas também é parecido com um cartão de memória, que nós também temos aqui presente, além dos CDs ou DVDs, os pendrives e os HDs externos. São exemplos aí de dispositivos de armazenamento. Cada um deles possui suas diferenças e semelhanças, mas o principal sobre todos eles é que todos são capazes de guardar ou armazenar informações aí. Nesse ponto, a gente se pergunta, como que esses dispositivos armazenam essas informações? Bem, e aí conforme eu expliquei na aula, nas aulas passadas, temos que eles armazenam utilizando uma linguagem binária, que é uma linguagem composta apenas por dois símbolos, 0 ou 1, que representam nessa ordem aí, desligado ou ligado. E utilizando apenas zeros e uns, esses dispositivos conseguem representar todo tipo de informação que nós temos acesso através dos computadores. Bem, essa linguagem binária ela é também chamada de sistema de numeração binário. É um sistema de numeração porque os símbolos utilizados nessa linguagem são números. E é binário porque são só dois números, 0 e 1. Então, diferente de nós, seres humanos, que utilizamos um sistema de numeração decimal composto por 10 dígitos, os números de 0 a 9, o sistema de numeração binário apenas utiliza dois dígitos, o 0 e 1. Então, na linguagem binária, um dígito, 0 ou 1, ele é chamado de bit, tá? Que é a forma abreviada de binary digit ou dígito binário em português. E um bit é uma unidade capaz de armazenar apenas dois tipos de valores, como eu disse, 1 ou 0, certo? Então, o computador ele representa as informações utilizando esses bits aí. Só que, por poderem armazenar só esses dois valores, apenas 0, 1, a quantidade de informações armazenada em um bit se torna muito pequena. A gente não consegue representar muita informação com apenas um bit. Por exemplo, se nós quiséssemos representar as letras A, B e C com um bit só, nós já não conseguiríamos, porque um bit com valor 0 poderia representar a letra A e um bit com valor 1 poderia representar a letra B. Mas como nós faríamos para a letra C? Nós já não teríamos aí outro símbolo, um símbolo diferente para representar essa letra C aí. Já usou o 0, já usou o 1, para representar o A e o B. Como é um bit só, não tem como a gente fazer mais nada aí, Se torna então necessário, para a gente conseguir representar cada vez mais informações na forma de bits, utilizar vários bits em conjunto, juntar vários deles. E foi para esse caminho que as coisas caminharam na informática aí, no surgimento dela, começou se unindo 8 bits e para essa união de 8 bits, essa combinação, deu-se o nome de byte, tá? Que é uma abreviação para binary term ou termo binário. E quantas informações nós conseguimos armazenar aí ou representar com esses 8 bits aí que formam um byte, certo? Vamos ver aqui. Reparem o seguinte, ó, com um bit, como eu disse, nós podemos representar dois valores. Um valor representado pelo 0 e outro valor representado pelo 1. Nós poderemos, por exemplo, representar as letras A e B, A sendo o bit 0 e B sendo o bit igual a 1. Só que nada mais do que isso, Já com 2 bits, nós podemos representar até 4 valores. Percebam, um valor poderia ser representado por 0, 0, Outro valor representado por 0, 1. Outro por 1, 0 e outro por 1, 1. Percebam que são combinações de valores de bits aí, só que são sempre 2 bits utilizados, Como eu disse, nós estamos verificando para 2 bits aqui. No primeiro exemplo, o
primeiro bit valendo 0 e o segundo valendo 0. Na outra possibilidade, o primeiro bit valendo 0 e o segundo bit valendo 1. Depois o primeiro valendo 1 e o outro valendo 0. Depois o primeiro valendo 1 e o segundo valendo 1. Então, são essas 4 possibilidades que a gente tem de combinações de bits aqui, utilizando 2 bits, certo? Então, a gente consegue representar até 4 valores aí com a combinação de 2 bits, tá? Por exemplo, nós poderíamos representar as letras A, B, C e D, né? Utilizando apenas 2 bits, que são 4 valores. Só que mais nada do que isso, não tem como a gente fazer combinações diferentes dessas que estão aí para conseguir representar outros valores, né? Nós só conseguiríamos representar 4, nada mais do que isso. Já com 3 bits, nós conseguiríamos representar até 8 valores diferentes. Um valor representado por 0, 0, 0, tá? São a combinação dos 3 bits valendo 0. Poderia ser, por exemplo, a letra A. Um valor representado por 001 poderia ser a letra B. Aí tem outro valor, 010, depois 011, 100, 101, 110 e 111, né? Todas as combinações possíveis aí de 3 bits são essas aí, né? Vocês podem até tentar, mas não tem mais como fazer combinações diferentes dessa utilizando 3 bits, né? Que podem assumir os valores apenas 0 ou 1, né? Esses outros aí poderiam representar as letras, né? C, D, E, F, G e H, né? Cada um representando uma informação aí, né? Um dado. Então temos um total aí de 8 valores, né? 8 valores aí que nós conseguimos representar com os nossos 3 bits aí, né? Nossa combinação de 3 bits. E se fossem 4 bits, né? Ou 5, ou 6, né? Quantos valores nós conseguiríamos representar? Lembrando que para 1 bit eram 2 valores. Para 2 bits eram 4 valores. Para 3 bits eram 8 valores. Vocês percebem que vai dobrando a quantidade, né? Conforme aumenta 1 bit em 1 bit, né? Então, existe uma regra, né? Para fazer esses cálculos. Vocês se lembram dela? Eu passei na atividade que vocês fizeram. Também expliquei na aula. Basta a gente pegar o número 2 e elevar ao número de bits, né? Que a gente descobre a quantidade de valores aí, né? Então, para 4 bits, a gente consegue até 16 valores, que seria 2 elevado a 4. Para 5 bits, 32 valores. Para 6 bits, 64 valores, né? Vai sempre dobrando a quantidade de valores conforme aumenta a quantidade de bits ali, né? Então, dessa forma, para descobrir quantos valores nós conseguimos armazenar em 1 byte, né? Que é a combinação de 8 bits, basta a gente fazer 2 elevado a 8, né? Que seria, no caso, então, 256 valores aí. E quando a gente fala em armazenar valores, né, utilizando bits e bytes, nós estamos referindo à capacidade de armazenamento mesmo, né? O quanto de informação nós conseguimos guardar em algum dispositivo aí. E essas informações, né, de armazenamento, elas são sempre medidas utilizando bytes e múltiplos de bytes, né, como kilobyte, o megabyte, o gigabyte, terabyte, né? Vocês já devem ter ouvido falar de celulares com memória, né, de 2 GB, 4 GB, né, computadores também, HD de 1 TB, 2 TB, né, e assim por diante, né? Então, tem várias outras unidades, né? Após o terabyte ali tem o petabyte, hexabyte, zettabyte e yottabyte, né? São sempre múltiplos de byte aí. E sendo que cada uma dessas unidades de medida, né, é uma combinação maior de bytes do que anterior, né? E dessa forma conseguindo armazenar cada vez mais informações do que essa unidade anterior. E aí, que tipo de informações, né, a gente armazenaria, né, nesses dispositivos, utilizando essas capacidades de armazenamento aí? A gente consegue armazenar praticamente todos os tipos de informações aí que conseguimos trabalhar no computador, né? Vídeos, imagens, músicas, textos, né? Tudo isso guardado dentro dos mais diversos aí dispositivos de armazenamento na forma de bits e bytes, certo? Vimos também na aula que muitas vezes as informações armazenadas, né, em um periférico de armazenamento, elas são mais valiosas do que o próprio dispositivo, né? Dependendo do que? Dependendo muito de para quem, né, que essas informações são importantes, né? Por exemplo, quanto custa uma pintura feita no Paint, né? Vai depender de quem fez ela. Vai depender se for um super artista aí, né?
e que possa até ter algum valor nessa pintura, né? O filme do Batman vs Superman, né? Quanto que custaria? Suas mensagens de mídia no WhatsApp, para você elas são importantes, né? Vai que você mandou um trabalho pro professor, uma coisa assim, né? Por WhatsApp, né? Ainda mais agora no tempo da quarentena aí. Um trabalho de biologia, de física, de química, né? De informática, né? Quanto será que ele valia no seu computador? Se você tivesse acabado de terminar de fazer ele, né? Aí vem um TCC, o trabalho de conclusão de curso, um salário dos funcionários de uma grande empresa, o tipo sanguíneo de uns pacientes de um hospital, né? Então, a informação pode ser bastante importante, muitas vezes mais valiosa do que os próprios dispositivos que armazenam elas, né? E ao chegar nesse ponto, né, torna-se importante levar em consideração a segurança da informação, né? Que como nós também vimos, trata-se da proteção, né, de informações valiosas para um indivíduo ou organização e a proteção contra a ação de criminosos virtuais, né? Que, ao contrário do que nós pensamos normalmente, não são os hackers, né? Mas sim os crackers, sendo que o hacker é uma pessoa que se dedica muito a conhecer, né, e modificar os aspectos internos de dispositivos, programas e redes de computadores, ultrapassando os limites do funcionamento normal, né, para que esses sistemas foram projetados, né, mas não necessariamente para práticas ilícitas aí, né, não para coisas erradas. Enquanto que os verdadeiros criminosos, né, os crackers, eles são hackers mal intencionados, né? Eles também são hackers, mas eles sim têm más intenções, né, utilizando falhas de segurança para poderem obter algum benefício aí. E esses crackers, né, eles cometem seus crimes quando há falhas em um ou mais dos 5 pilares da segurança da informação, né, que nós vimos nessa aula de segurança da informação, e são os seguintes aí, né? A integridade, a confidencialidade, a disponibilidade, a autenticidade e a irretratabilidade ou não repúdio, né? Cada um desses 5 pilares ele trata do seguinte: a integridade é a propriedade que garante que a informação não sofra alteração indevida, né? Então, algo integral é algo confiável, né? Que não teve uma alteração indevida. A confidencialidade é propriedade de que a informação esteja disponível somente às pessoas autorizadas. A disponibilidade é propriedade de estar acessível e utilizável quando necessário, né? Nós não podemos precisar da informação e ela não estar lá, ela tem que estar disponível, né? A autenticidade garante que a informação veio da fonte anunciada, então que aquela informação ela é autêntica, né? A irretratabilidade, né, ou não repúdio é a garantia de que a pessoa não negue de que ela tenha assinado a transmissão da mensagem ou arquivo. Então, a pessoa, esse pilar da irretratabilidade garante que as pessoas não possam negar que foram elas que enviaram a mensagem ou o arquivo, né? Então, quando o uso da informação nos computadores possui falha em algum desses pilares aí, é que nós ficamos vulneráveis a ataques de crackers, né, de criminosos, em busca de tirar algum proveito dessa situação aí. E para que consigam, né, para que esses criminosos consigam acessar e fazer uso dos nossos dados, eles utilizam os chamados malwares, né, que são softwares maliciosos, né, daí que vem esse nome, malware, né, software malicioso, né, são dos mais variados tipos, né, e entre eles nós temos aí os vírus, os worms, trojans, keyloggers, spywares, adwares, spam, phishing, por último o ransomware, né. Não existem só esses, tá? Mas esses aí são alguns dos principais, né? Cada um deles agindo de uma determinada forma, sendo que aí os vírus são programas ou parte de um programa que se propaga inserindo cópias dele mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos, né? Ele é bem comum infectar em pendrives, a gente encontra normalmente eles infectando pendrive, onde eles transformam todos os nossos arquivos em atalhos, né, de pastas. Quando a gente clica pensando que está abrindo a nossa pasta, a gente está abrindo o vírus, né? Está executando ele. E eles é bem comum que eles infectem pendrive e eles esperam ser levados de um computador para o outro, né? Dessa forma. Embora eles não sejam capazes de se executar sozinhos, né? Como eu falei, eles precisam que a gente clique sobre eles. Por isso que eles criam aquele monte de atalhos no pendrive, né? Dependendo que a gente faça alguma coisa. Abra um arquivo, né? Para que ele comece a agir.
Aí temos também os worms, que são os programas capazes de se propagar automaticamente pelas redes de computadores, né? Enviando cópias de si mesmo de um computador para o outro. Eles são diferentes do vírus porque eles não se espalham incluindo suas cópias em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta das suas cópias, né? Ou pela exploração de vulnerabilidades. Então, eles não precisam que alguém fique abrindo os programas ou arquivos infectados, porque eles mesmos conseguem se espalhar sozinhos aí, fazer cópias sozinhos, passando-se de um computador para o outro. Ok? Eles costumam deixar os computadores bem lentos, né, devido ao tanto de cópias que eles fazem de si mesmos. Aí depois nós temos o Trojan ou Cavalo de Troia, né, que são os programas que, além de executar as funções normais, né, normalmente para eles, que eles foram aparentemente projetados, eles também executam outras funções, normalmente maliciosas, né, e sem o conhecimento do usuário. Então, muitos programas ativadores de softwares pagos, como sistemas operacionais e jogos também, são trojans, porque além de eles ativarem o software, né, eles também infectam o computador da pessoa, abrindo portas para uma invasão aí no computador, tá? Deve-se levar em conta que nem sempre é assim, mas em muitos casos, na maioria, isso acontece. Depois vem os keyloggers, né, que são basicamente um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador, podendo com isso capturar senhas, né, de bancos ou de outras contas importantes aí, né? Eles gravam, né, o que foi digitado no teclado e enviam para o criminoso. Temos então os spywares, que são programas projetados para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para outras pessoas, né? Os keyloggers, nesse caso, são spywares, né? Porque eles monitoram, né, a atividade do teclado, né, da pessoa, né? Assim como também os adwares, né? Também são spywares, né? Quer dizer, alguns deles são projetados especificamente para apresentar propagandas. Então, eles podem ser usados de forma legítima, né? Como normalmente aparece nos aplicativos de celular, por exemplo, né? Aquelas propagandas são adwares, mas também de forma maliciosa quando essas propagandas são apresentadas direcionadas de acordo com a navegação da pessoa, né? Sem que essa pessoa saiba que esse monitoramento está sendo feito. Aí temos também o spam, que são basicamente e-mails não solicitados, tá? E enviados para muitas pessoas ao mesmo tempo, sendo que normalmente o seu conteúdo consiste em e-mails publicitários de propagandas, né? E geralmente são incômodos e inconvenientes por serem muitos, né? Mas em alguns casos também tem a presença de vírus, né? Por isso que é preciso ter cuidado com os spams, mesmo que eles pareçam inofensivos. Também existe a técnica chamada phishing, que é uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativas de adquirir informações sigilosas das pessoas, tais como senhas e números de cartão, ao se fazer passar por uma pessoa confiável, uma empresa ou até mesmo um site, né? Através de comunicação eletrônica, como e-mail ou uma mensagem instantânea, né, no WhatsApp, no Messenger, através de sites falsos, por exemplo, né, que se parecem muito com o original e façam com que nós digitemos nossos dados e enviemos para os criminosos sem nós sabermos. Por fim, temos também os ransomwares, né, que são aquele tipo de malware que impede que os usuários acessem o seu sistema, né, ou os arquivos pessoais através de criptografia, né, onde é gerada uma chave de acesso única que consegue descriptografá-los. E aí o criminoso, né, ele exige o pagamento, né, o resgate, para que esse acesso aos arquivos e ao sistema seja recuperado, né, através dessa chave única. Este eu expliquei detalhadamente, né, durante a aula de segurança da informação, né, de forma que ele faz isso, né, como que os criminosos fazem para pedir o resgate em Bitcoin, né, normalmente, vocês lembram? Falei sobre a importância do backup, né, que é a cópia de segurança dos arquivos, além de explicar a diferença entre o backup online e offline, né? Caso vocês não se lembrem, podem dar uma olhada lá no vídeo da segurança da informação, bem no finalzinho. E por fim, né, as formas de proteger as nossas informações através do uso de senhas fortes, né? Sendo que as senhas mais fracas são aquelas ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, QWERTY, né? E assim por diante. Aquelas ali são senhas que são formadas por sequências muito fáceis de serem identificadas, né?
E isso é perigoso porque as pessoas raramente alteram, né, as suas senhas e elas utilizam em vários sites ao mesmo tempo, né, podendo ser também utilizadas utilizando as mesmas senhas, né, em ambientes financeiros aí. Então, é um perigo para as pessoas utilizar senhas fracas e repetir essas senhas em vários lugares, vários sites, né, diferentes aí. Para criar uma senha forte, o que é importante, né? É importante sempre utilizar essa combinação ali, ó. Letras minúsculas, letras maiúsculas, números e símbolos, tá? Numa senha. Não é garantia que a senha vai ficar forte, mas é mais garantido do que utilizar apenas um tipo de caractere, só letras minúsculas, ou só números, ou só letras maiúsculas, né? Então é sempre bom combinar esses diversos caracteres diferentes aí, que fica mais difícil para as pessoas descobrirem qual é a sua senha. Jamais se esqueçam disso, beleza? Bem, então terminamos aqui a segunda e a última parte da nossa revisão, né? Tentei abordar aqui os tópicos mais importantes das duas aulas. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo até aqui. Sendo que se vocês não tiverem entendido tão bem assim, vocês podem rever as videoaulas, né? Que estão disponíveis lá no AVA, né? As duas. Ou então podem me procurar também para tirar as dúvidas. Não se esqueçam de responder o segundo questionário lá no AVA, com questões sobre essa aula de revisão, né? Parecido com o da semana passada. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, então.